Bom, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 45. Hoje nós vamos tratar de uma das passagens mais bonitas de José, daquilo que nós já estamos tratando desde o capítulo 37, e essa passagem do capítulo 45, ela chega em um dos seus ápices, e ela chega lá no final, no seu ápice total. Mas vamos ler Gênesis 45, do versículo 5 ao versículo 8. Nós vamos ler esses versículos agora no começo. Pastor, obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Bom vê-lo, seja muito bem-vindo. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor iluminação e também a palavra do Senhor em nossos corações. Senhor bendito, muito obrigado porque o Senhor continua falando conosco através da Tua palavra. Muito obrigado porque nós estamos aqui, domingo, dia do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para que ela possa entrar no nosso coração, para que ela possa gerar frutos no nosso dia a dia. Fala conosco, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema desse sermão é: Deus escreve com linhas certas uma história correta. Essa frase, muitas vezes usada, né, que Deus escreve com linhas tortas, não faz muito sentido para nós. Nós acreditamos num Deus soberano, num Deus poderoso, que escreve a história da forma como Ele assim bem entende. Muitas vezes nós não entendemos. E eu me lembro que antes de namorar a Priscila, eu namorava uma menina. E olha, eu era apaixonado por ela, muito apaixonado, né? Eu tinha 17 anos de idade, comecei a namorá-la, e eu jurava de pé junto que eu ia casar com ela. Inclusive, esses dias ela estava aqui, mas eu esqueci de apresentar para os irmãos dela. E quando eu cheguei aos 20 anos de idade, nós entramos num acordo, e o nosso acordo era de terminar o namoro, mas não teve acordo nenhum. Ela deu um pé na minha bunda mesmo, mandou eu ir embora, e eu fiquei sem entender nada. E não foi por pouco tempo não, fiquei bons anos sem entender nada. É tanto que depois eu só fui namorar bons anos depois. Quase 8 anos depois eu fui namorar. Eu fiquei me perguntando várias vezes o que é que tinha acontecido. E eu ficava sem entender por que Deus tinha feito aquilo. E, irmãos, talvez agora na sua cabeça esteja bem assim: não, mas Deus fez aquilo porque agora, você tem a Priscila, né? Tudo isso foi para que a Priscila viesse. Nada. Foi não. Deus estava escrevendo minha história. Deus não estava escrevendo minha história amorosa. Deus estava escrevendo minha história. Eu muitas vezes não entendia, eu não entendia, mas depois que o tempo vai passando, a gente vai entendendo as coisas. E não é que eu não entendia, né? E repito, para a Priscila aparecer, porque a menina é uma menina muito boa, crente, temente a Deus.
não tenho o que falar dela. É uma menina muito boa também. Não quero que a gente pondere essa questão, mas eu quero que a gente pondere que Deus vai escrevendo nossa história, mesmo sem a gente entender. E lá atrás, quando a gente começou a falar sobre a história de José, eu falei que tem duas grandes palavras ou objetivos aqui no texto de Gênesis 37 até Gênesis 50. A primeira palavra é sobre provisão. Como que Deus vai provendo a história de José e a história de Jacó. Mas também a segunda palavra era uma história de perdão. Como que Deus vai perdoando e vai tratando o coração do seu povo. Gênesis 45 fala sobre a revelação de José para os seus irmãos. Finalmente José aparece para os irmãos, mas antes disso ele faz testes com os seus irmãos. E os testes eles foram usados e foram feitos como recriações daquilo que esses irmãos fizeram com José. Então, só para a gente poder entender, quando José prende Simeão, ele está querendo saber se os irmãos vão deixar Simeão para trás, igual deixaram José. Mesma coisa, ele recria a história para saber se o coração desses irmãos foi tratado. Depois ele recria uma outra história. Quando José oferece o banquete para todos os seus irmãos, e ele dá 5 vezes mais para Benjamim, o que é que ele está testando no coração dos irmãos? Será que eles ficarão com inveja de Benjamim e vão tentar matar Benjamim como tentaram me matar? Quando ele faz um outro teste, quando José incrimina Benjamim pelo roubo do copo de prata, foi o que vimos 2 semanas atrás aqui. Quando isso acontece, o que é que José quer saber? José quer saber se eles abandonariam o seu irmão Benjamim preso, igual abandonaram José preso numa cisterna. E no texto lá da cisterna, José estava naquele buraco, e os irmãos fizeram um banquete fora dele, como se fosse uma festa, por José estar lá dentro. Uma outra, José colocou por 2 ocasiões, prata dentro dos cereais que os irmãos compraram, testando o quê? Se aqueles irmãos tinham ganância dentro do seu coração. Será que eles vão ficar com dinheiro? E por último, José prende Benjamim, e a pergunta é: será que eles vão ajudar Benjamim? As respostas são simples. Quando ele prende Simeão e ele pergunta se os irmãos o vão deixar para trás, os irmãos voltaram para soltar Simeão. Quando recriada a história, testados em relação ao banquete para ver se eles sentiriam inveja, os irmãos não sentiram inveja de José. Quando testados pela incriminação de Benjamim pelo roubo da prata, o irmão Judá chegou para o seu irmão José e disse: troca ele por mim, eu pago em seu lugar. Quando testado pela a prata que devolveram, nas 2 vezes os irmãos devolveram integralmente todas as moedas. E quando testados em relação se José a Benjamim está preso, Judá, ele resolve não abandonar Benjamim. Depois de testados, José diz: agora é hora de eu me revelar, porque realmente os seus corações foram transformados. Nós vamos ver hoje justamente como se deu esse conhecimento de José. E do verso 1 ao verso 4, ele vai falar como ele se fez conhecer. Olha o versículo 1. Então José, não se podendo conter. Imagina, irmãos,
20 anos. Aqui, nessa história agora, no conhecimento, está por volta de 29 anos que José não tinha um encontro verdadeiro, sem máscaras, com os seus irmãos. Esse José agora, ele chega diante deles e, não podendo mais se conter, ele bradou, ele gritou, dizendo o quê? Saiam todos da minha presença. Isso ele está falando para os egípcios. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Então ele grita: saiam todos daqui, porque agora eu vou ter um encontro real e verdadeiro com os meus irmãos. Egípcios, fora. Não quero que vocês saibam o que vai acontecer aqui. Versículo 2 diz que, nesse momento, levantou a voz em choro, e esse choro era tão grande que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. José, há uma discussão onde José realmente morava, se ele morava num anexo do palácio de Faraó, ou se ele morava nos aposentos dentro do palácio de Faraó. Tanto faz, porque o texto diz que a forma como José chorava, como ele bradou nesse momento de tanta emoção, fez-se conhecido por todo o Egito, a ponto de chegar aos ouvidos de Faraó. E disse aos seus irmãos, no versículo 3, eu sou José. Vive ainda meu pai? Olha a pergunta de José. Eu sou José. E o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles não estão, irmãos, sem responder, porque eles estão sem acreditar o que aconteceu. Se fosse assim, o texto usava outra palavra. A palavra utilizada aqui traz o sentido de: rapaz, eu tenho culpa no cartório. O que é que eu fiz com José? Olha o que deu o nosso plano. Agora José é o maioral dos egípcios e a nossa cabeça está diante do homem. Eles ficam atemorizados perante ele. E José diz a eles: agora chegai-vos a mim. A resposta a uma história mal resolvida, aberta há 29 anos é: chega aqui. E chegaram-se, e José pela segunda vez diz: eu sou José, vosso irmão. E ele traz a ferida aberta. Qual que é a ferida aberta? Aquele que vocês venderam. José olha para vocês e fala assim: eu não esqueci não, tá? Eu não esqueci o que vocês fizeram, não. Vocês me venderam. Os irmãos calados. Agora a gente entra na explicação de José. No verso 5 ao verso 8, ele vai dizer bem assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Ele está dizendo bem assim: olha, não se preocupa, eu sei que vocês me venderam, mas não se preocupa, porque há uma razão para vocês não se preocuparem. Olha como termina o verso 5: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Espera aí, ele está dizendo para os irmãos: olha, não se preocupa, sabe por quê? Porque eu entendi o propósito de tudo que aconteceu. Deus me mandou para cá por um motivo. E talvez você pense bem assim: mas o tal do José precisava sofrer tanto assim? Precisava, porque nós vimos capítulos anteriores que Deus tratou o coração de um menino que era o filhinho do papai, queridinho, bem tratado, queridinho, e o preferido do papai,
em um verdadeiro homem que soube encarar as dores da vida. Precisava. Mas a grande razão era o quê? Para a conservação da vida. Porque o que é que estava acontecendo nesse momento ali? Fome. Por que que os irmãos vão até o Egito? Porque tinha fome na terra de Jacó. E José está falando bem assim, olha, eu fui enviado para cá para que vocês não passeis fome. Mas será que era por isso mesmo? Vamos seguir a leitura? Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra. Então vamos lembrar? Quantos anos era a praga? Ou quantos anos era de fome? 7 anos de fartura, 7 anos de fome, de escassez. Já havia passado 2 anos, portanto, faltavam 5 anos. E ele diz, já havia 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Por mais uma vez, no versículo 7, José lembra que Deus quem o enviou adiante de vós. Só que agora ele traz um novo motivo. Qual que é o motivo? Para conservar vossa sucessão na terra. Terceiro motivo, para vos preservar a vida por um grande livramento. Primeiro, o que é que ele está querendo dizer por conservar a vossa sucessão? Se tivesse fome lá na terra de Jacó, todo mundo ia morrer. E naquela época, sucessão era tudo. Você ter um filho homem significava que todos os seus bens iam continuar e o seu nome jamais seria apagado. Nós estamos falando de que família, irmãos? De Jacó. Quem é o pai de Jacó? Quem é o avô de Jacó? Nós estamos falando de uma família santa. O que José está falando é bem assim, olha, José não tinha percepção do que ele estava falando aqui. A melhor palavra para a gente traduzir sucessão é o que está na tradução da NAA, que é o descendente. Espera aí. De quem que ele está falando? Ele está falando de que filho de Jacó? Ele está falando de Judá? Pode ser. Mas eu queria, Vitor, que você colocasse Mateus capítulo 1. Aí. Mateus capítulo 1, pode pôr aí, fala da genealogia de Jesus Cristo. Ele começa dizendo bem assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão? Isso mesmo. O verso 2, pode passar, Vitor. Verso 2, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá, e seus irmãos, Judá gerou de Tamar e Pérez. Que sucessão que a gente está falando? Da de Judá. Segue o jogo. Abre aí no versículo 6, Vitor. Mateus 1, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Abre o versículo 16 agora, Vitor, por favor. E Jacó gerou a José. Quem é José? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o... Nós não estamos falando de qualquer descendente ou de qualquer sucessão. Nós estamos falando da sucessão do nosso Salvador. Só que, irmãos, José não tinha essa noção. Na cabeça de José,
ele estava somente salvando a sucessão do seu pai. Mas espera aí, Deus enviou José para o Egito, criou toda aquela questão para isso? Óbvio, porque a história de José não é o centro da história do mundo. Qual que é o centro da história do mundo? A história do nosso Salvador. Quando ele está dizendo aqui que eu vim para conservar a vossa sucessão ou o descendente na terra, ele está falando do seu irmão Judá. E lá no capítulo 38 a gente viu que Judá não podia morrer. Por quê? Porque o rei dos judeus viria da descendência de Judá. Mas espera aí que tem uma outra questão agora, porque o texto continua dizendo que foi para vos preservar a vida por um grande livramento. De que livramento José está falando? Possivelmente da fome. Mas nós podemos totalmente entender de que esse livramento também foi a saída do Egito. 400 anos de escravidão. Irmãos, está dando para perceber que Deus não enviou José para o Egito à toa. Não foi à toa. Tinha um propósito muito maior do que o simples bem-estar de José, pô. A história continua dizendo, no versículo 8, assim não foste vós que me enviastes para cá. Olha o que ele está dizendo, volta lá, não se preocupa, sabe por quê? Porque não foi vocês que me mandaram para cá. Quem foi que me mandou para cá? Mais uma vez José atestando, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Pai de Faraó era um termo muito utilizado para o segundo maior posto no Egito. O maior posto do Egito era o de Faraó. O segundo maior era chamado de pai de Faraó, porque era com quem Faraó se aconselhava. Quem era essa pessoa? José. E ele fala, quem me colocou como pai de Faraó não foi vocês. Foi quem? Foi Deus. E senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Deus não mexe ou não escreve as histórias à toa. Você não está aqui hoje, domingo, dia 14 de abril, do nada. Do nada. Deus está guiando a história da gente, ó. E a gente não vai entender mesmo, não. Não vai entender. Mas a gente precisa o quê? Entender o que é que Deus está caminhando a gente para fazer. Esse é o difícil. Do verso 9 ao verso 14, ao verso 13, o Moisés vai escrever e vai contar a história, porque agora José vai dar algumas instruções para esses irmãos. Olha lá, a primeira instrução que ele diz no verso 9: apressai-vos, e mais uma vez, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Mais uma vez José fala bem assim, eu quero ver meu pai, eu estou com saudade do meu pai, daquele meu pai. Vai lá para o meu pai, corre, apressa, vai lá para o meu pai, chama ele, manda ele vir para cá. Ele diz, né, desce a mim na terra do Egito, não te demores. Verso 10, habitarás na terra de Gósen. Gósen, irmãos, esse aspecto é muito interessante, porque José já separa uma terra para o seu povo, para os seus parentes, para o seu pai, para os seus irmãos. O nome dessa terra é terra de Gósen, a terra mais fértil do Egito.
ele pega a melhor terra e separa para o papai. E fala bem assim: papai, vem para cá, habita aqui na terra de Gósen, fique perto de mim. Quem? Tu, teus filhos, os rebanhos, o gato, tudo quanto tem. Vocês têm que vir com tudo. Vem para cá todo mundo, porque eu, olha o verso 11, te sustentarei. José está falando: vem para cá, pai, pode vir, vem todo mundo, traz o povo que está aí passando fome, vem para cá, para a terra mais fértil, a melhor terra do Egito, que é o Gósen, vem para cá, porque eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Vem para cá, porque eu não quero vocês passando fome. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Mais uma vez está José falando: eu sou José, sou eu que estou falando. Anunciai a meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Qual que é a instrução? Vai lá, chama painho está com fome lá, né? A minha família foi assim. O que é que aconteceu com a minha família? Como que a gente veio parar aqui? Lá na década de 80, mais ou menos, uma tia minha foi para Porto Velho. Se eu não me engano, ela veio para trabalhar num banco em Porto Velho. Depois veio o ciclo do ouro. Vocês lembram desse tempo? Os mais antigos aí, o ciclo do ouro. Pronto, nesse ciclo de ouro, ela chama os meus 2 tios, que estavam morando em São Paulo, porque lá em Pernambuco tinha muito isso, né? Vai para São Paulo para ganhar vida. Aí tira, é o seu Ademir, né? O seu Ademir chega a estar rindo, né, seu Ademir? Vai para São Paulo para ganhar vida. Aí tira eles de São Paulo, vem para Porto Velho, para o ciclo do ouro. Eles trabalham no garimpo, aquelas coisas todas. Poucos anos depois, vem mais uma outra tia minha. Vem para cá ela e seu marido, que moravam em Brasília. Vem para Porto Velho. Poucos anos depois, vem o meu pai e a minha mãe, em 86. Ficam até em 88, aqui em Rondônia. Voltam para Recife e em 2002 a gente volta para cá. A gente não, né? Eles voltam e eu venho para cá. O que está acontecendo é isso: olha, vão lá, chama painho, porque lá no Recife está ruim, chama painho para cá, porque aqui em Rondônia é a terra da... Vamos ser sinceros, né, irmão? Essa terrinha é boa, né? Eu gosto daqui, rapaz. Aqui é terra de fartura, de prosperidade. Vai lá no interior do Pernambuco, no sertão, para tu ver o que é pobreza. Não tem um verde. É duro. E ele está falando: sai daquela fome lá, vem para cá que eu tenho a melhor terra para vocês. Agora, para fechar o texto do versículo 14 ao 15, a gente tem o desfecho do perdão. Como que essa história aberta há 29 anos fecha entre José e seus irmãos? Versículo 14 começa dizendo o quê? E lançando-se ao pescoço de Benjamim. Essa expressão só aparece uma vez no Antigo Testamento. As outras vezes que aparece na Bíblia, aparece no livro de Atos. E pelo que eu percebi, sempre depois de conversões. Ele se lança no pescoço de Benjamim, seu irmão, e chora, abraçado com ele. E Benjamim chora junto com ele. Verso 15: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E eu não sei se vocês perceberam, em todo o relato, que José está só José fala, né? Os irmãos não falam nada. Os irmãos estão calados, com medo, sem entender o que está acontecendo, e falam bem assim: no final José vai tirar nossa cabeça fora. E José termina a história dizendo bem assim, que ele beijou seus irmãos, chorou sobre eles, e o que é que acontece na relação? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem muita gente que fala assim:
Não, já perdoei a outra pessoa. Você fala com ela? Não. Será que perdoou mesmo? Agora, irmãos, não é falar para dizer assim, boa noite, tudo bem, tchau e obrigado. Não é isso que José faz aqui. A marca do perdão é relacionamento transformado, restaurado. Se não há relacionamento transformado e restaurado, que perdão é esse? Que perdão é esse que eu falo, não está perdoado e sou indiferente ao outro? Perceba que agora, depois de tantos anos, a gente tem um diálogo entre quem? Entre José e seus irmãos. Agora os seus irmãos falam. A gente vai ver isso mais para frente domingo que vem. Mas o restabelecimento do diálogo é a prova de que o perdão realmente foi estabelecido. Mas vamos para as aplicações. Primeira aplicação. Irmãos, Deus escreve com linhas retas os conteúdos certos das nossas vidas para mostrar um propósito muito maior do que a nossa pequena vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A história da Bíblia é a história do nosso Salvador. E Deus está usando as pessoas, Deus está usando as coisas para Ele revelar quem Ele é. A história da nossa vida não é sobre nós, mas é sobre essa história maior que fica em volta de nós, que é a história de quem? De como Deus está redimindo, salvando e restaurando esse planeta como um todo. Então, não é sobre nós, é sobre quem Deus é. Então, muitas vezes a gente se pega muito nas coisas que a gente sofre, nas coisas que a gente sente, nas dores que nós sentimos, e esquece de olhar que Deus tem uma história muito maior do que a história do Caio. Sabia? Então eu sofri muito com a minha ex-namorada. Sofri muito. Eu jamais imaginei que aquilo fosse acontecer. Mas eu entendi. Eu precisava passar por aquilo. Quando que eu entendi isso? Anos depois. Se aquele namoro não tivesse acabado, eu não teria vivido coisas espetaculares e Deus não teria tratado o meu coração como tratou no ano posterior. O namoro terminou em 2013, em 2014 eu vivi o ano mais espetacular da minha vida. Porque eu não sofri? Não, porque Deus tinha coisa para tratar no meu coração. A gente muitas vezes fica preso naquela nossa historinha e como a gente pensa o mundo ao redor de nós mesmos. Irmãos, tem uma história além disso aqui, muito além disso. Um outro exemplo que a gente pode ter é o exemplo de Simonton, o missionário que saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele não tinha noção nenhuma que ia ter gente em Ji-Paraná, no dia 14 de abril de 2024, na Igreja Presbiteriana. E Simonton veio para cá só para morrer. Ele ficou aqui 8 anos. Mas Deus fez uma história muito maior, a partir da pequena história de Simonton. Então o meu convite para os irmãos é o seguinte: para de ficar tentando entender o que é que Deus fez, mas observa o que é que Deus quer tratar no teu coração e na tua vida. É isso.
Você é uma pequena história em volta de uma grande história. A segunda aplicação para o nosso coração é a seguinte: nesse plano de redenção que Deus tem, Deus chamou um povo para fazer isso. Então vamos lembrar como que se deu isso? Nós temos lá a nossa história em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, de Adão e Eva. E Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, foram criados no propósito de viverem para a glória de Deus, mas resolveram viver para a sua própria glória, desobedeceram ao Senhor, e Deus coloca anjos no jardim do Éden e expulsa esses irmãos. Vamos andar mais para frente, senão eu vou contar a história da Bíblia todinha aqui e eu não tenho esse tempo. Vamos pular para o capítulo 11 de Gênesis. O capítulo 11 de Gênesis conta a história de Torre de Babel, da Torre de Babel. Aquele povo com o espírito, com a mesma linguagem de Adão e Eva, o povo de Nimrod, resolve criar uma torre, que não era uma torre, era um templo zigurate. E ele bota ali para poder adorar o Senhor. Que Senhor? Os outros deuses. Ele coloca ali e quer fazer uma afronta ao Senhor. Aí Deus, mais uma vez, pega e faz o quê? Dispersa aquele povo. E espalha aquele povo sobre a terra. No versículo posterior, melhor, no capítulo posterior, a gente tem a história de quem? De Abraão. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele dá 7 bênçãos para Abraão. E a última bênção para Abraão, qual que é? Através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha o que está, eu quero que a gente perceba a história bíblica. Deus cria o homem e a mulher, esse povo desobedece, Deus espalha. Quando a gente chega a gente tem em Noé a destruição de novo, e aí recomeça tudo de novo, e aí a gente tem a Torre de Babel. Quando chega na Torre de Babel, a rebeldia chega ao Senhor, e o Senhor vai lá e espalha de novo. E quando a gente chega no capítulo 12, Deus monta um plano para quê? Para agora, esse povo, que Abraão, que viria através de Abraão, fosse por toda a terra para juntar esse povo que está disperso. Essa é a história. Agora, sabe o que José tem a ver com isso? Simples. José está salvando esse povo que vai abençoar todas as famílias da terra. É isso que está acontecendo aqui. E é o que eu quero que os irmãos entendam? É que nós somos esse povo. Porque todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador é filho na fé de Abraão. E o povo de Abraão é o povo da fé. E o que é que Deus nos chamou para fazer? Abençoar todos os povos da terra. Com que instrumento? O Evangelho do Senhor. Entendam isso. Nós fomos chamados para isso. Nós somos povo de Deus para isso. Terceira aplicação para a gente. Eu quis enfatizar bastante isso. Que é o perdão. O perdão. O perdão chegou na vida dessa família. Mas vocês perceberam que o perdão não chegou brigando? Vocês perceberam que o perdão não chegou com confusão? Como foi que o perdão chegou? Com conversa, com diálogo, com relacionamento. Não adiantava eu falar para todo mundo que eu perdoei o meu irmão. Eu e meu irmão, a gente brigava muito. Se eu não consigo conversar com meu irmão mais. A prova de que a minha relação com meu irmão foi perdoada é porque cada vez mais eu me relaciono com meu irmão
eu mando mensagem para o meu irmão, eu quero saber como meu irmão está, eu quero saber se ele está precisando, ele me manda mensagem perguntando coisa da Bíblia, e ele pergunta como eu estou, e eu posto uma foto e ele fala assim, ei, o que é que tu está fazendo aí, está tudo bem, está precisando de alguma coisa? É assim que o perdão é evidenciado. O perdão não é, não tenho nada contra ele não, mas não vive mais com ele, você rompeu os laços com ele, o teu marido pecou, aprontou contigo, e você se separa do seu marido, e você diz, não, está perdoado por quê? Porque separou? Será que perdoou? Vamos dizer que a Samara brigou com o Leandro hoje, o Leandro fez o arroz mal feito hoje, a Samara estava aplicando o seu curso hoje, e o curso da Samara era como fazer uma avaliação de sucesso. Esse nome, marqueteiro esse nome. E ela chegou em casa cansada, e de manhã ela saiu, chegou para o Leandro e falou assim, Leandro, faça aquele arrozinho, faça aquela costelinha de tambaqui, vai no Gonçalves, compra lá aquela costelinha, eu estou falando da costelinha porque eu já sei que ele faz aquela costelinha, o Leandro lá fez, queimou o arroz, a costelinha ele não botou o sal, Samara está com raiva do Leandro, porque, Leandro, você não percebeu, Leandro, o quanto que eu estou trabalhando, e você não valoriza isso, olha o que você me dá para comer, Leandro. Leandro olha para ela e fala assim, desculpa, eu estou errado. Mas a Samara veio para o culto de cara amarrada, não falou com o Leandro, no carro, aquele marasmo do carro, quem é casado há muito tempo sabe o que eu estou falando, aquele silêncio no carro, não tem assunto, Samara, por que está rindo, Samara? Aquele silêncio no carro, não tem relação mais, não tem conversa mais, não tem conversa profunda mais. O José fala bem assim, olha, sou eu, José, o que vocês venderam. Mas a história termina com José chorando e abraçando seus irmãos e retomando o diálogo. É assim que se transforma um relacionamento quebrado em um relacionamento perdoado. E por último, muitas vezes a gente lê a Bíblia, e eu confesso a vocês que eu li muitas vezes esse texto, e eu não prestei atenção num ponto muito importante dessa passagem. Que às vezes a gente lê, e talvez você já leu a história de José, e já passou por isso tantas vezes, mas tem um versículo 10, bota aí, Vitor, versículo 10, na primeira frase, diz o que? Habitarás na terra de Gósen. Qual é a terra de Gósen? A melhor terra do Egito. E eu quero terminar com essa aplicação. A palavra de Deus nos diz que Jesus, um certo dia, falou o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. A melhor morada, o melhor lugar, o lugar mais frutífero, o lugar mais fértil, o lugar onde não haverá choro, dor, pobreza, não vai ter. E a grande promessa desse texto para mim é essa. Sabe por quê? Porque o que José está querendo falar para nós é uma coisa bem simples. Nesse mundo vós tereis aflição. Nesse lugar que vocês estão vivendo tem fome. Mas Jesus está dizendo: vem para cá. Vocês vão habitar numa terra que não tem mais fome, que não tem mais dor,
não tem mais sofrimento. Vocês habitarão numa Gósen perfeita, numa Gósen celestial. É exatamente isso que o Pai está falando para a gente. José chegou para os seus irmãos e disse: ei, traz painho para cá, porque aqui a terra é melhor. Deus está olhando para a gente e fala assim: ei, vem para cá, isso aqui vai passar, tem uma terra melhor para vocês viverem. Irmãos, essa é a esperança da nossa vida. Está vendo como Deus precisa tratar nosso coração? Hoje, na hora do almoço, estava conversando, e é tão bonito a gente ver as promessas do Senhor para a gente, mas a vida aqui na terra ainda está muito boa. Ninguém quer ir para essa terra de Gósen. Se eu perguntasse hoje para o Leandro, para a Samara, falasse bem assim: cara, hoje você tem a opção de morrer e se encontrar com o Senhor agora. Vocês vão? Só um, os dois não, só um. Fácil, né? Fácil. Deixa eu melhorar minha pergunta. Gleice, se Deus te chamar hoje, e você vai ter que deixar seus filhos, você topa aí hoje? Você é crente, hein? Hã? No melhor lugar. É isso. Deus está chamando a gente para o Gósen. Deus está tirando a gente daqui, dessa terra, e levando para um lugar melhor, muito melhor. Irmãos, essa é a esperança da nossa alma. Simples assim. Então, para você que sofre hoje, vai passar. Quando? Quando você crê em Cristo Jesus, você passa a descansar nessa habitação celestial. Por isso que a morte não mais nos segurou, porque nós já vencemos a morte em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Saia hoje daqui motivado a restaurar relações e a descansar no Deus que tem promessas muito maiores que a nossa. A vida não gira em torno da sua vida. Não esqueça disso. Deus está escrevendo uma história, já está escrita, muito maior do que a história de nós, a nossa história. Amém? Abaixe sua cabeça, coloque diante do Senhor seus questionamentos, suas situações. Coloque diante do Senhor, porque o Senhor sabe que você tem aquela pessoa para perdoar, e você ainda não foi lá conversar com ela. Assim como Deus sabe que você está passando fome, metaforicamente, em alguma área na sua vida, ora ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus muito poderoso, que não só nos tira do inferno, do juízo do Senhor, como também o Senhor quer tratar o nosso coração. Muitas vezes, Pai, a nossa visão é muito autocentrada, achando que a nossa história é a história do universo, como se todo o sistema solar girasse em torno da gente. Tira de nós esse egocentrismo. Tira de nós a ideia de que nós não podemos sofrer por uma causa maior. O meu sofrimento não justifica
Tira isso de nós. Mas coloque em nós o espírito do sofrimento pela causa de Cristo. Nós também rogamos a Ti pelo perdão. Como é difícil, Deus, perdoar. Perdoar é sair de si, é sair do pedestal da minha vida, é largar o meu orgulho. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor fez isso por nós. E talvez a gente não tenha entendido o tamanho do Teu ato para conosco, porque a gente não consegue nem fazer isso com o irmão. Nos dá essa humildade, não para conversar com o outro acusando, não para conversar com o outro apontando, não para conversar com o outro dizendo que o outro está errado, mas sim para sentar, conversar, dialogar, chorar, se abraçar e festejar. Olhar para o outro como alguém que também carece do perdão de Deus. E assim como eu fui perdoado, eu preciso perdoar. Não coloque em nós desculpas, como por exemplo, mas foi ele que errou, olha o que ele fez comigo. E a gente aprendeu hoje, Pai, na história de José, que em nenhum momento José aponta os seus irmãos, em nenhum momento José acusa os seus irmãos, pelo contrário, José tomando conhecimento do Deus poderoso que ele serve, ele chega diante, Pai, dos seus irmãos e diz: não foi vocês que me colocaram naquela situação, mas foi Deus que queria tratar o meu coração, mas foi Deus que tinha um plano muito maior do que o meu próprio bem-estar. Ah, Senhor, trata o coração dessa igreja, move através do Teu Espírito Santo, perdão na nossa comunidade, amor, encontros verdadeiros, profundos, encontros de alma, encontros de coração, a ponto de que um pode olhar para o outro e conversar. Cuida de nós, cuida do Teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus trate o nosso coração, não só hoje, mas para todo sempre.